Então vamos lá? Não existe livre-arbítrio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o porquê você não controla as suas escolhas. E aí, você realmente acredita que você controla cada escolha que faz? Você pensa que você escolheu assistir esse vídeo por livre e espontânea vontade? E se eu te disser que o livre-arbítrio é uma ilusão? Pensa naquele dia que você jurou que nunca mais ia comer besteira ou que ia começar a seguir dieta e aí no mesmo dia estava lá comendo aquele pacote de biscoito. Ou quando você prometeu para si mesmo que ia esquecer aquela pessoa e no mesmo dia estava lá como um bom stalker às 3 da manhã rolando o feed, procurando tudo quanto é coisa, quem que começou a seguir, quem que deixou de seguir, por que curtiu tal coisa. Enfim, será que essas escolhas elas foram realmente livres? Você queria ter feito isso? E a maioria de nós acredita que sim, né? Que nós temos total controle sobre as nossas decisões. Mas seguindo os princípios do behaviorismo radical, uma filosofia elaborada pelo Skinner, um dos psicólogos mais influentes do século XX para explicar o comportamento humano, esse argumento não se sustenta. Segundo o Skinner, então, o nosso comportamento ele é moldado em 3 níveis de seleção, ou melhor, ele é selecionado em 3 níveis. O primeiro deles é a filogênese, o segundo é a ontogênese e o terceiro nível de seleção é a cultura. A filogênese é a nossa herança biológica. Imagina que você está andando distraído pela rua e vê no chão uma coisa que parece uma cobra. Naquele momento, muito provavelmente você vai sentir medo, seus batimentos cardíacos vão se elevar e você vai ter todas aquelas respostas fisiológicas ligadas a mecanismos de luta ou fuga, ou seja, seu corpo está se preparando para uma eventual batalha ou para você fugir de algum perigo. Então, por aí já dá para a gente perceber que esse é um mecanismo de sobrevivência que já foi programado há milhares de anos. E os nossos ancestrais que conseguiam reagir de maneira rápida a esses estímulos presentes no ambiente, eles conseguiram sobreviver e, consequentemente, passar os genes à frente. E os que não conseguiam reagir a isso, bom, você já deve imaginar o que aconteceu, né? Virou estatística da natureza. E o segundo nível de seleção é a ontogênese, a sua interação com o meio. É mais ou menos como se fosse aí a sua história individual. E quando a gente fala aqui em interação com o meio, interação com o ambiente também inclui lugares que você frequenta, pessoas com que você convive, né? Cada um de nós pode ser também um ambiente dentro dessa filosofia do behaviorismo radical. Durante o vídeo eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Mas enfim, lembra daquela vez que você comeu alguma coisa e passou mal? Que você foi naquele lugar e aí pediu um salgado ou pediu um prato e depois você acaba passando mal. Se isso já aconteceu com você, muito provavelmente ou você desenvolveu aversão àquele tipo de comida, pelo menos por um período de tempo, ou então você simplesmente nunca mais voltou naquele lugar. O seu cérebro aprendeu a evitar algo que te fez mal no passado, seja um tipo de comida, seja um estabelecimento, ou até mesmo outros tipos de situação. Por exemplo, se você foi falar em público e acabou travando, ou pior ainda, alguém acabou te julgando, você talvez foi humilhado por algum professor, algo do tipo. Essas situações, através das suas consequências, acabam moldando o nosso cérebro a ponto de a gente desenvolver aversão a algumas coisas e se comportar depois de forma a evitar essas situações sem que a gente perceba. No caso de não conseguir falar em público, né? Muitas vezes a pessoa passou por uma situação que foi um estressor tão grande para ela que ela pode desenvolver um grau de ansiedade um pouco mais alto, talvez até ansiedade social, principalmente porque as consequências disso vão fazer com que essa pessoa acabe evitando essas situações futuramente. Então, tem que apresentar um trabalho na escola. Não, não vou porque daquela vez eu não consegui, eu fiquei muito nervoso. Aí chega na faculdade e tem que apresentar seminário. Não, não consigo. Aí vai chegando na época de apresentar o TCC e a pessoa já começa a passar mal porque foi se esquivando durante todo esse tempo. E isso acaba se desdobrando em padrões de comportamento muito mais complexos e difíceis de serem manejados por conta de uma simples situação que aconteceu lá atrás e que depois, por conta desse aprendizado, a pessoa só vai mantendo aquele comportamento, às vezes, sem perceber. E o terceiro nível de seleção, a cultura, bem a grosso modo, são aí todos os aprendizados transmitidos em sociedade. Você já parou para pensar por que você usa as roupas que você usa, por que você escuta as músicas que você escuta? Se a gente ampliar um pouco mais esse exemplo e pegar ali mais ou menos na época dos nossos pais, não sei qual que é a idade dos pais de vocês, os meus têm ali na casa dos 50. Então, eles tiveram uma influência musical relacionada ao que tinha disponível na grande
mídia na época. E o que que era a grande mídia, né? Era a televisão, basicamente, e também o rádio. Acredito que, se a gente pegar pelo exemplo deles, a grande maioria era influenciada pelo sertanejo. Enquanto que na nossa época, com o acesso à internet, onde nós conseguimos construir também outros tipos de ambiente que não os ambientes físicos que a gente frequenta, nós temos acesso a infinitos gêneros musicais, e é por isso que hoje muita gente escuta funk, trap, rap, hip hop, e você consegue encontrar na internet pessoas e grupos que vão se ligar a esses gêneros, a esses gostos que você acaba construindo por estar em contato com esses novos tipos de ambiente. Então acho que deu para entender, né? Esses três níveis selecionam o nosso comportamento, mas é importante que você saiba que eles não atuam de maneira separada, não tem nenhum tipo de hierarquia. Os três têm a mesma importância e os nossos comportamentos passam por todos esses três níveis de seleção: a filogênese, a ontogênese e a cultura. E aí, agora que você entendeu isso, dá para a gente começar a falar sobre alguns comportamentos que nós temos no dia a dia, que muitas vezes são prejudiciais, e mesmo assim a gente continua fazendo sem entender o porquê. Pessoal, vamos ser sinceros aqui. Quantas vezes você já tentou reduzir o seu tempo de tela? Se você já tentou fazer isso, eu tenho quase certeza que você não conseguiu. E quem conseguiu deve ter tentado várias vezes por muito tempo. Eu falo por mim mesmo, cara. A gente vai lá, entra no aplicativo, coloca o limite ali de uso diário. Quando chega o aviso, às vezes no primeiro, segundo dia, você respeita, bloqueia o celular e direciona sua atenção para outra atividade. Só que com o passar do tempo, dificilmente isso se sustenta. E isso não é falta de força de vontade. O nosso comportamento foi selecionado de tal maneira que o simples fato de tentar reduzir o tempo de tela, um negócio que está ali na sua mão, que é seu, que você pode fazer o que você quiser com ele, fica tão difícil de ser executado. E você já deve ter visto por aí milhares de vídeos explicando sobre dopamina, sobre neurotransmissor, como que o nosso cérebro reage quando a gente acessa as redes sociais. Realmente nós recebemos doses desse neurotransmissor, né? E aí não é que o neurotransmissor é que determina que a gente vai se comportar dessa maneira, ou que o neurotransmissor é o que faz a gente ficar preso ali. Na verdade, o neurotransmissor é apenas uma resposta fisiológica que a gente tem dos estímulos do ambiente. Então, o que acontece é que as redes sociais e o algoritmo, eles são feitos para que, através da aleatoriedade de informação, a gente se mantenha preso ali dentro. Então, preste atenção aqui agora, para pensar. Quando você entra nas redes sociais vizinhas, onde você rola a tela para receber conteúdo, você já conseguiu perceber que muitas vezes, logo de cara, já vem o que você está procurando, e aí você rola a tela 3, 4 vezes e assiste outro vídeo. Depois disso, você consegue perceber que não existe ordem. Talvez você vai rolar a tela 10 vezes e nas 10 vezes vai aparecer um conteúdo que você quer consumir. Talvez você vai rolar a tela 10 vezes para só depois disso aparecer um conteúdo. Talvez você vai conseguir assistir 3 em sequência, talvez você vai pular 3, 4, 5, 7 para depois aparecer o outro, e assim a gente fica horas. Por quê? Porque essa aleatoriedade deixa o nosso cérebro em expectativa. Não existe nada mais dopaminérgico do que a expectativa para o nosso cérebro. Além disso, as redes sociais são repletas de estímulos que são muito bons para a gente. São interações sociais bem-sucedidas que você recebe por like, comentário, enfim. Ou então, até mesmo nisso, a gente tem a imprevisibilidade, né? De talvez produzir um conteúdo, como eu estou fazendo esse vídeo aqui agora, eu vou subir ele no YouTube, e depois talvez esse vídeo não recebe quase nada de atenção, poucas pessoas assistem, enquanto que outro vídeo que eu vou lá e publico tem milhares de visualizações. Então, toda essa imprevisibilidade vai deixando a gente em expectativa, e essa aleatoriedade deixa o nosso cérebro muito mais estimulado. Então, você consegue perceber que esse comportamento de ficar preso em tela, ele também é selecionado? Na filogênese, o nosso cérebro evoluiu para buscar recompensas rápidas e conexão social para que a gente conseguisse se desenvolver o máximo possível para conseguir sobreviver e passar os genes à frente. Na ontogênese, na nossa interação com o meio, nós nascemos em uma época da humanidade onde todo mundo está com o celular na mão, onde a gente consegue conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, e por conta disso as conexões sociais são extremamente bem-sucedidas, e além disso você encontra recompensa de maneira muito fácil, já que para pedir alguma coisa é só entrar no WhatsApp e pedir por delivery ou por aplicativo. Para conversar com alguém, você pode simplesmente mandar uma mensagem e a pessoa recebe no mesmo momento, e ainda tudo aquilo que você gosta, que você acha interessante,
tá na palma da sua mão, o algoritmo ele te entrega sem você fazer o menor esforço. E culturalmente nós vivemos hoje em uma sociedade que valoriza estar conectado, valoriza estar por dentro das informações e estar sempre em contato com outras pessoas. Então, tudo isso seleciona o nosso comportamento, que às vezes parece bem pequeno, né? Mas quando a gente faz essa análise, a gente vê que realmente existem muitas coisas por trás de simplesmente não conseguir reduzir o tempo de tela do celular. Outro ponto que eu também acho muito importante de trazer nessa perspectiva do livre-arbítrio. Por que que é tão difícil parar de fumar ou beber? Então você consegue perceber que se fosse tão simples, só escolher, as pessoas conseguiriam parar de fumar, conseguiriam se libertar de algum vício. Se você conversa com um paciente ou com alguma pessoa que está em uma situação dessa, onde ela está sendo deteriorada por algum vício, muitas vezes o que a pessoa fala é o seguinte: cara, eu quero muito sair disso, eu não aguento mais, isso está acabando com a minha vida, mas eu não consigo. Fumar, por exemplo, na nossa filogênese, é extremamente gratificante. A nicotina no nosso corpo, ela produz um certo nível de satisfação e também libera dopamina no nosso cérebro. Na nossa ontogênese, fumar ao longo dos anos foi visto como um bom comportamento. E hoje o cigarro eletrônico que vem aí meio que para resolver o problema do cigarro, onde você tem um cheiro um pouco melhor, o gosto é mais confortável e tudo isso aumenta ainda mais a probabilidade de que as pessoas continuem consumindo esse tipo de substância. Então, na ontogênese, ao longo dos anos, o cigarro foi visto como uma forma de aliviar o estresse. A pessoa ia lá, dava uma pausa no trabalho e pegava o cigarro. De socialização, saía com os amigos e aí estava todo mundo na rodinha fumando. Na nossa interação com o meio, esse comportamento pode ser muito reforçado também, porque se você sai com seus amigos e você fuma, eles continuam te chamando para sair, enquanto que o contrário também é verdade, né? Se você vai por um caminho de talvez tentar parar com esse hábito, o que você vai ouvir é: você não era assim, a gente gostava mais de você antes você era mais legal, e esse tipo de consequência também vai influenciar o comportamento de tal forma que você pode não conseguir deixar o hábito. Então, esse tipo de interação entre nós e o ambiente foi fortalecendo o comportamento de fumar durante os anos. E na cultura, acho que o melhor exemplo são os filmes. Se você parar aí para lembrar, você já deve ter visto milhares de filmes onde o protagonista, aquele ator, aquela atriz que todo mundo sempre quis ser, tá com um cigarro na boca. E aí o mesmo vale pro álcool, cara. Na nossa filogênese, o álcool basicamente ele reduz a ansiedade. Eu duvido que você que está aí assistindo que tem o hábito de beber, que frequenta festa, vai pra balada, eu duvido que você nunca bebeu para reduzir um pouco daquela ansiedade. Às vezes tu vê aquela pessoa, você quer chegar nela, quer trocar uma ideia, mas você fica um pouco acanhado e aí você bebe para reduzir um pouco dessa ansiedade ou para se enturmar um pouco mais com o pessoal que está ali junto com você. Na ontogênese, convivendo com as pessoas, você aprendeu que beber reduz o estresse, que beber é legal, que você fica mais alegre, dá risada. Isso já casa um pouco com a cultura, né? Onde as pessoas veem o álcool realmente como uma forma de diversão. E eu falo às vezes até por mim, né? Eu que nasci em cidade pequena, você que é criado no interior. E aí quando eu falo interior, é interior mesmo, viu, gente? É cidade ali até 20, 30 mil habitantes, passou de sair já começa a ficar grande centro. Porque você que nasce no interior, cara, é muito comum das pessoas terem contato com o álcool desde cedo. Então, desde muito cedo, na adolescência, você já aprende que beber é legal, todo mundo se conhece, então todo mundo se reúne para beber. E aí, tudo isso vai criando meio que culturalmente de que para você ser aceito, para você estar em determinado grupo, você tem que beber. E se a gente expandir um pouco mais a cultura, isso também acontece com relação a estados, regiões do Brasil. Por exemplo, eu moro aqui no sul. Se você pegar aqui no sul, é muito comum você encontrar, né, em algumas regiões, cidades de cultura alemã. E aí, nesses locais, acontece muito Oktober, muito tipo de festa voltado para essa cultura que normalmente tem muito chopp, muita cerveja. E nesses locais o pessoal realmente tem uma cultura um pouco maior, né, um pouco mais acentuada, digamos assim, de consumir álcool. E não há nenhum tipo de problema em você estar nessas culturas. Mas são exemplos que, quando a gente aplica a questão do livre-arbítrio, fica muito evidente que quase nunca a gente escolhe ter essas decisões, ter esses hábitos e esses comportamentos. São coisas que vão sendo selecionadas sem que a gente tome uma escolha consciente a partir disso. E os comportamentos inatos, hein? Aqueles comportamentos que já vêm com a gente, já vêm na espécie, igual aquele que eu dei lá no começo do vídeo de exemplo. Se você pegar os comportamentos inatos, aí sim que a gente tem uma prova gigante de que não existe livre-arbítrio. É igual, por exemplo, não
piscar quando alguém faz um movimento brusco, né, perto dos nossos olhos. Cara, é impossível. A pessoa fez isso, você vai reagir na hora. E esses, assim, eles são exemplos meio óbvios, né? Mas se aplica também a questões mais complexas. Por exemplo, quando tem aquela pessoa que você gosta muito, ou talvez um ex aí que você tem, e aí você tá lá rolando o feed, de repente aparece a foto daquela pessoa. Às vezes seu coração dispara, às vezes fica um pouco ansioso, que a gente vai tendo, né? São maneiras que a gente reage ao ambiente que condizem com o histórico de aprendizado que nós tivemos durante a vida. Então, se você perceber, até essas emoções, ciúmes, raiva, medo, tudo isso surge do que a gente teve de aprendizado, talvez da relação com essa pessoa que a gente viu a foto, mais os estímulos presentes no ambiente, né, o contexto atual. Então, essas duas coisas vão evocar em nós esse tipo de emoção. E aí outra coisa também, né, se você já tentou fazer dieta, provavelmente você percebeu que é bem difícil, principalmente quando você quer emagrecer. Por quê? Porque quando a gente está estressado, a gente sabe que comer um chocolate às vezes alivia. A gente sabe que tem um lugar com uma comida muito boa, apesar de ser muito calórica, ou às vezes está com muita fome e você escolhe se alimentar dessa forma. Por exemplo, chocolate, né, que tem açúcar. Cara, chocolate é muito bom. Açúcar é muito prazeroso para o nosso cérebro, é muito dopaminérgico. É um tipo de comportamento muito dopaminérgico você se alimentar, né? Principalmente de alimentos que são mais palatáveis, né, para o nosso organismo. E aí, culturalmente, a gente é bombardeado com publicidade de fast food e de alimentos ultraprocessados e tudo aquilo com aquelas imagens bonitas, coloridas, que deixa a gente morrendo de fome. Enfim, evolutivamente a gente tem que comer muito, porque a gente veio de um lugar onde quanto mais você comesse, maior era a sua chance de sobrevivência. Na sua interação com o meio, você percebe que existem coisas que são mais palatáveis, que açúcar te deixa mais confortável, te traz mais prazer, e culturalmente você ainda tem vários estímulos que estão ali toda hora na sua fuça tentando fazer você consumir aquilo. E agora, chegando na parte final do vídeo, neurocientificamente falando, o livre-arbítrio também não existe. Se você assistiu o vídeo de abertura, você deve ter visto que eu falei que eu vou comentar um pouco sobre neurociências, mas enfim, neurocientificamente falando, o que acontece basicamente é que não existe um homúnculo lá no seu cérebro apertando os botões, puxando as cordinhas para que você se comporte de determinada maneira. Para quem não sabe, o homúnculo seria tipo um mini-homem. Cadê meu cérebro? Eu tenho esse cérebro aqui. Ó, ele faz. Então, o homúnculo seria o quê? Seria uma pessoa minúscula que ficaria ali dentro do nosso cérebro fazendo todo o trabalho. Então, hoje tem muito estudo de neuroimagem, pessoal. Se você quiser jogar aí no YouTube, você vai encontrar. Se você quiser jogar no Google, você vai encontrar isso também, que mostram que as regiões do nosso cérebro, muitas vezes elas se ativam antes mesmo de a gente responder a determinado estímulo do ambiente. Então, por exemplo, quando você tira o dedo lá do fogão, da panela quente, cara, você recebeu o impulso nervoso aqui, às vezes na ponta do seu dedo, para chegar no seu cérebro, ser processado e você ter a resposta de tirar o dedo. E aí isso é outra coisa que é muito importante que você entenda. Os nossos neurônios, eles não escolhem quando eles vão disparar, eles não escolhem com quem eles vão fazer sinapse, com quais neurônios eles vão fazer sinapse, eles simplesmente respondem a todo momento a estímulos presentes no ambiente. Seja uma conversa que você está tendo com alguém, quando você passa em frente a um restaurante, quando você tem alguma experiência, seja ela boa ou ruim, vai ser influenciada pela sua filogênese, toda a sua herança biológica, os seus genes, pela sua ontogênese, aquilo que você aprendeu interagindo com o meio, e também pela cultura, pela sua aprendizagem em sociedade. Existe um estudo, esse estudo eu li no livro do Sapolsky, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o livro, ó, Comporte-se. É um calhamaço, mas para quem curte neurociências, comportamento, vale muito a pena ler. E um dos exemplos que ele dá nesse livro é sobre os juízes que julgam casos de liberdade condicional. E aí, o que esse estudo mostra? Que as chances de um prisioneiro receber liberdade condicional era reduzida quando se aproximava do horário de almoço dos juízes. Então, você imagina, cara, juízes, os caras são altamente treinados, eles comem, mastigam a legislação e que na maioria das vezes a gente acredita que eles estão tomando, e acho que sim, eles fazem o melhor que podem, estão tomando ali a decisão mais racional possível, só que ainda assim o comportamento deles é influenciado por algo muito básico como sentir fome. E aí, como diria
o Sapolsky, o nosso comportamento ele é selecionado segundos, meses, anos antes que a gente execute ele. E aí talvez você tenha pensado, então quer dizer que a gente está condenado a ser marionete do nosso passado e do ambiente. Calma, não é bem assim. Dentro da psicologia, o que nós sabemos é que você pode sim ser livre quando você aprende o que te controla. E uma das melhores maneiras de você conseguir aprender aquilo que te controla é através da psicoterapia. A gente sempre elabora junto com o paciente a análise funcional, onde a gente meio que destrincha o comportamento da pessoa através dos antecedentes e das consequências, para entender o que que mantém aquilo, por que que a pessoa ainda faz mesmo sem querer fazer, por que que ela não consegue sair disso e quais são as alternativas para conseguir produzir um bem-estar maior para aquela pessoa. Então, convido você a me seguir nas redes sociais, na verdade, mais especificamente no Instagram, já que eu não uso muito outras redes sociais, e acompanhar também por aqui no YouTube os conteúdos. Eu vou estar falando muito de psicologia, de prática baseada em evidências, que é um modelo de atenção clínica que eu sigo e traz aí as melhores alternativas que se apresentam eficazes hoje pela ciência para tratamento em saúde mental. E caso você queira agendar atendimento nas minhas redes sociais, você consegue também o meu contato. Espero que você tenha gostado do vídeo, desejo aí um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, para todo mundo e continua aí no canal, dá uma olhada nos outros vídeos, vê se você curte alguma coisa, comenta aí também se você gostou do vídeo, se você quer algum tema por aqui e a gente vai trocando uma ideia. Valeu, tamo junto!